Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje uma questão relativa ao campo. O campo que é tão importante na geração de riquezas, que deve ser importante na manutenção do homem no meio rural. O campo que é tratado de forma adequada em alguns estados, que é inexplorado em outros, mal explorados em alguns. Os campos preocupam a todos, aqui no Rio Grande do Sul especificamente, mas por extensão, todo o país e o mundo. O mundo que precisa ser alimentado notadamente pelo campo. Por isso vamos falar hoje sobre queimada controlada de campos. Os nossos convidados estão aqui para abordar essa questão que gera controvérsia, mas que precisa ser bem esclarecida pelo melhor aproveitamento, pela melhor forma de aplicação. Por isso trazemos aqui aos estúdios da TV Assembleia convidados especiais que estarão conversando com os telespectadores, levando suas experiências, suas propostas, seus esclarecimentos para a formação da crítica daqueles que estão em casa acompanhando Democracia. Trazemos para este espaço hoje aqui, com muita alegria, o deputado Lucas Belo Redecker, do PSDB, o deputado Alceu Barbosa, do PDT, e a professora Ilse Boldrini, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o deputado Lucas Redecker. Tudo bem? Tudo bom, Batista? Saudar os nossos convidados e companheiros aqui, deputado Alceu Barbosa Velho, professora Ilse, um tema tão importante, tão relevante, que nós estamos voltando a discutir aqui dentro da Assembleia Legislativa, e um tema antigo, né? Nós que acompanhamos a agricultura no Estado e as dificuldades que o agricultor passa, num grande Estado, com regiões dentro desse Estado diferentes, acima de tudo, microflora, microfaunas, microclimas, e que cada região tem necessidades diferentes. E o questionamento e a colocação da pauta e do tema que nós encontramos hoje aqui é importante em virtude de uma região produtora, tradicionalmente uma região que diversas pessoas de grandes, antigamente latifúndios, e hoje com a divisão das terras, com as heranças de terra, com pequenos espaços de terra, tendo que produzir, tendo que sustentar suas famílias e encontrando dificuldades climáticas e, acima de tudo, dificuldades que não advêm positivamente para que se possa produzir, tem algumas alternativas para que se possa aumentar o seu índice de produção. E isso se busca, muitas vezes, a favor e se busca a queima de campo para que se possa produzir um pouco mais, sabendo e partindo sempre do princípio da dificuldade que se tem hoje, da proibição, e que eu concordo, e começo já ampliando esse debate, que eu concordo que não é a melhor maneira de se utilizar o campo e de ter a produção que se espera. Porém, o que nós temos que analisar são os fatores ambientais, as condições que os produtores hoje têm de produção e de ser autossuficientes e autossustentáveis na sua propriedade. E nós entraremos nesse debate para demonstrar e para poder colocar aqui que a dificuldade que nós temos hoje de apenas 6% da terra com condição de ser roçada naquela região dos campos de cima da serra, há sim que se ampliar esse debate para que nós possamos achar alguma solução a mais fácil e a economicamente viável para que o produtor possa produzir. Deputado Alceu Barbosa. Olha, é uma satisfação estarmos aqui com o deputado Lucas Redecker, com a professora Ilse, né, que muito nos alegra debater esse tema, que, como já salientou o deputado Lucas, ele é um tema controvertido, é um tema por demais discutido, mas que nós, penso, dentro do diálogo, dentro da evolução, né, das coisas, nós possamos chegar a um denominador comum. Esse assunto das queimadas de campo ou das sapecas ou sapecadas de campo, que na verdade aquilo é tão rápido que você não pode considerar uma queima, sapecou aquele pasto seco que não tinha nenhuma utilidade e aí terminou ali aquele fogo e não se vê mais. Mas nós temos que começar, e eu aprendi muito com um livro, professora Ilse,
de dois estudiosos lá da minha cidade de Caxias do Sul, o professor Alindo Butzki e a professora Mardioli da La Rosa, onde eles trazem primeiro um título muito interessante, Batista. Queimada dos campos, o homem e o campo, a natureza, o fogo e a lei. Porque eu penso que nenhum cidadão está no direito de não cumprir a lei. Então esse é o primeiro requisito. E aí a lei nos diz o seguinte, que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos. Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade. E aqui eu acrescento que tem que ter dentro desse contexto a sustentabilidade. Então, se criou no Rio Grande do Sul um parâmetro pelo Código Florestal que até então não existia. E esse nosso Código Florestal ele veio a criar um mecanismo que acabou pela proibição total das queimadas. Quando a gente fala na queimada do campo, na sapeca do campo, nós estamos dizendo que isso não inclui aquele conceito do norte e nordeste que queima mato para fazer lavoura ou que queima matas e matos para fazer campo para o gado. Não. Aqui, nesse inverno aqui, nós temos todas as condições, um inverno rigoroso que nem nós temos, e esse campo natural, dos campos de cima da serra, aqui do bioma Pampa, ele com a geada ele não resiste, ele seca, mas ele seca a níveis de não prestar para nada, nem fotossíntese ele produz. Então, as pessoas defendem, não, mas então nós devemos roçar. Esse estudo técnico e científico da Universidade de Caxias do Sul, ele prova também, como disse o deputado Lucas, que apenas 6% dos campos de cima da serra são passíveis de roçada. E aí nós vamos entrar no outro dilema. Quem tem condições de mandar roçar? O pequeno e o médio não tem, porque eles não têm dinheiro para comprar um trator para fazer e uma roçadeira, e eles também não têm dinheiro para contratar um trator e uma roçadeira que cobra em média 60, 70 reais por hora. Então nós defendemos, porque ao longo dos anos essa prática foi sendo feita e não houve alteração no nosso bioma. A gente entende que a queimada, ela traz alguma consequência, sim. Mas quando nós temos lá aquele campo seco, por exemplo, que não produz a fotossíntese, no momento que ele é queimado, a brotação traz essa fotossíntese em abundância. E aquela fumaça que tanto falam, que ela contribui para o aquecimento global, que ela tem consequências danosas, o estudo também provou que, de fato, alguma consequência ela tem. Mas depois, com a brotação, com a fotossíntese que produz, aquilo vai se eliminar. E ela não significa nem um veículo dos tantos que temos rodando pelas nossas cidades em termos de consequências ambientais. Então, é dentro desse estudo técnico que a gente está defendendo que ela possa ser feita controladamente e de acordo e sempre tendo em vista a grande questão da sustentabilidade. Quer dizer, você usar da terra, mas sem agressões ao meio ambiente. Professora Ilse Boldrini. O Brasil está participando de pesquisas internacionais relacionadas, por exemplo, com células-tronco, pesquisa assim de ponta, com células-tronco, tem participado na área de informática com uma participação intensa e com uma capacidade muito grande do conhecimento hoje nacional. Fora isso, também na área da engenharia, na área metalmecânica, produtos novos, inovações, têm sido lançadas cada vez mais no mercado. Sem falar também da produção de grãos, que hoje o Brasil é o maior produtor, produtor de grãos do mundo. Isso tudo gerado com base na pesquisa. Muita pesquisa tem sido feita e tem sido divulgada e tem sido trabalhada com outros países, né?
E eu vejo que nós estamos discutindo hoje aqui sobre queimada de campo, queimada de vegetação, que é um tema antiquíssimo, que é um tema da época de 1864, quando entrou o gado aqui no estado. Em 1870, quando Lindemann esteve aqui, circulou pelos nossos campos, dizia que os nossos campos tinham uma vegetação, mostrava que tinha uma vegetação muito alta, né, muito grande, uma vegetação muito vigorosa. Hoje a gente sabe, por trabalhos diferentes trabalhos, que nós temos uma diversidade biológica extremamente alta. E nós estamos terminando agora um trabalho que nós devemos divulgar em seguida, claro, em nível de artigo científico, onde nós temos em torno de 2.600 espécies de vegetação, participantes da vegetação de campo. 2.600 espécies é um número muito alto, é uma diversidade muito alta. Isso a gente, em geral, o pessoal não tem ideia, é um número extremamente alto, né? Então nós temos uma diversidade biológica muito alta. E essa diversidade extremamente alta está sendo muitas vezes mal utilizada, porque nós vivemos hoje, ou melhor, nós estamos situados numa região que nós classificada como de ambiente subtropical, um clima subtropical, onde nós temos a participação de espécies de metabolismo fotossintético C4 e metabolismo fotossintético C3. Isso significa, as plantas C4 são aquelas plantas que produzem, que têm uma alta produção, enquanto que as espécies de metabolismo C3 são as espécies, em geral, de melhor valor nutricional, de melhor qualidade forrageira. Pensando em termos, estou falando mais direcionado para a pecuária. Isso é muito raro no mundo inteiro, tanto que quando o pessoal do exterior vem para cá e visita o nosso local e visita os nossos campos, fica impressionado com a diversidade que tem e por trabalhar, exatamente porque neste local vivem espécies com metabolismo fotossintético diferente. Né? Porque isso não é comum. Nas regiões tropicais eu tenho planta C4 e nas regiões temperadas planta C3. E aqui nós temos os dois grupos de espécies. Isso significa que nós temos quantidade e temos qualidade. O grande problema que eu vejo aqui entre nós, usando queimada, estou falando especificamente agora dos campos de cima da serra, onde nós temos um trabalho que foi desenvolvido, que foi, na verdade, foi solicitado pelo Ministério do Meio Ambiente, com recurso do Banco Mundial, onde nós levantamos flora, fauna. Estou falando de flora, que é a parte que me toca, né? Nós temos mais de 1.100 espécies de campo, de vegetação de campo, espécies vegetais. Isso é um número muito alto. E, dentre elas, nós temos muitas espécies que são as que a gente chama de espécies hibernais, que são essas de metabolismo C3. Acontece que, normalmente, o produtor desta região, dos campos de cima da serra, aplicam o fogo exatamente quando? Logo passado o inverno, que é para queimar a palha. Queimar a palha seca para facilitar o rebrote das espécies vegetais. Acontece que é exatamente na época do início do florescimento, no início do rebrote e florescimento das espécies de inverno, que são as espécies de metabolismo fotossintético C3, que é queimado. Isso significa, e essa queima está sendo utilizada já faz, sei lá, pelo menos intensamente, faz mais ou menos 200 anos que está sendo utilizado o fogo nesses campos. Isso é uma prática tradicional, usual. Tem sido colocado fogo no final do inverno e início da primavera. Ou seja, está eliminando as espécies de inverno, que são aquelas espécies de qualidade. O que está acontecendo nessa região? Está ficando somente as espécies de metabolismo C4, que são aquelas produtivas, mas de qualidade inferior. Por isso que o produtor diz, não consegue produzir e ganhar. Claro, o produtor ganha muito pouco com a pecuária naquela região. Por quê? Porque está sendo usado um mau uso dessa vegetação. Isso é uma pena o que está acontecendo e isso é uma coisa tradicional. E a gente está querendo manter
o pessoal ainda na falta de informação, na falta... Eu acho que uma coisa que a gente não tem o direito de deixar o pecuarista daquela região, o produtor, mal informado, que o problema deles é falta de informação, porque tecnologia tem muito trabalho desenvolvido aqui entre nós. Estou falando especialmente, claro, aqui na Universidade Federal, no setor de plantas forrageiras, mas isso envolve outras universidades, a própria Embrapa também, né? Que nós temos aqui campus também da Embrapa, sedes da Embrapa, melhor. E nós temos muita informação onde mostra que não é necessário usar fogo nesses campos. Ou melhor, não se deve usar fogo nesses campos. Nós estamos tentando manter uma tradição de muitos e muitos anos. Por que não adotar técnicas atuais, novas, inovadoras? Por que deixar o pecuarista no atraso como ele tem ficado até hoje? Traz resultados, mas não otimiza esse resultado com a eliminação de um grupo de espécies, não é isso? Mas é lógico, uma coisa muito lógica. E tem muitos trabalhos que foram desenvolvidos, inclusive um trabalho que foi desenvolvido em São José dos Ausentes. Isso está publicado na nona Federacite 2003. 2003 foi publicado um trabalho onde foi desenvolvido durante 4 anos, onde foi mostrado que é possível sim ganhar peso, inclusive no inverno, não perder peso. Não significa nem ganhar peso, mas não perder peso no inverno, que é o grande problema da região, usando técnicas, práticas usuais, práticas comuns, simples, sem custo, praticamente sem custo algum. Só com como quais, professora? Ajuste de carga animal é ajuste de carga animal. Porque a carga animal que é utilizada nos campos de cima da serra é basicamente o ajuste que o produtor faz é em cima do pasto que sobra no inverno. Então, eles usam uma carga animal extremamente baixa, porque são poucos animais que conseguem comer no meio daquela palha seca, né, que normalmente o pessoal usa fogo. Então, uma carga animal muito baixa, ao invés de utilizar a carga animal em cima da produção de verão. Porque no verão a produção é muito grande naqueles campos. Tanto que no inverno o pessoal queima. Por quê? Porque tem uma carga animal muito pequena. Mas tem que ter condição financeira para comprar gado para poder lotar o campo, né? Não precisa. Não é essa a questão. Não, eu acho assim, ó, a questão da carga animal, o nosso campo, dos campos de cima da serra, é o pior possível. Inverno e verão. Inverno muito mais. Mas no verão, por exemplo, se a senhora pegar uma área de 100 hectares, você, nos campos de cima da serra, não coloca mais de 60 cabeças, sob hipótese nenhuma. O campo tem que ser assim, excepcional para uma carga de 60. Eu estou falando do máximo, né? Porque o que se usa é 50, é por aí, para poder, na base de 2 hectares por um animal. Mas no verão, acontece que se tu deixar essa carga no inverno, com a seca, não tem nenhuma dúvida, ele morre. Ele não tem, e daí o que você vai fazer no inverno? Você vai roçar, não adianta nada, porque a geada vem e queima. Então, a questão é esse mecanismo que até agora não se achou, e aqueles que têm, eles estão fora do alcance. Eu concordo na modernidade, na adequação, tudo bem, sem problema. Tecnologia, quem é que vai discutir ou vai ser contra a tecnologia? Acontece que nesses campos de cima da serra, e eu estou falando também com base em estudo científico, quer dizer, eles não tiraram do nada esse aqui, e eles acham que esta queima de mais de 200 anos, ela não trouxe e não traz as consequências que dizem, porque tanto dessa questão flora 13 e flora 4 que a senhora fala, ela continua exuberante, apesar da queimada. Claro que eu não estou dizendo que queimar é bom, mas é a solução e ela não tem afetado essa questão da biodiversidade que nós temos. Então, o mecanismo da roçada, ele é inatingível porque é só 6%. Vamos dizer assim, entre aspas, o reflorestamento com pastagens e tal, isso traz um resultado, mas muito oneroso. Talvez nós vamos caminhar para isso, mas é isso que eu quero dizer, vamos dizer assim, dentro desse estudo que a senhora fez e que outras pessoas fizeram,
existe esse contraponto e existe uma questão que é a realidade, que é a autossustentabilidade. Mas uma questão é o seguinte, quando eu comparo, eu estou comparando uma área queimada, que está sendo queimada há cerca de 200 anos. Certo. Eu não posso comparar com uma área não queimada após 1 ano, 2 anos, não é isso. Porque até a vegetação se recuperar, não é em 1 ano, 2 anos que ela vai se recuperar. Eu tenho que dar um tempo muito maior, porque isso é uma questão também de tempo. A escala tempo é muito importante, né? E os trabalhos de pesquisa, normalmente, o resultado é com base em 1 ano, 2 anos de pesquisa. Não é isso aí. A pesquisa tem que ser a longo prazo. E isso é uma coisa clara que ficou nesse experimento que a gente desenvolveu lá em São José dos Ausentes, junto, na verdade, coordenado pelo professor Aino Jacques e pelo Nabinger, onde nós participamos com a parte de vegetação, foi trabalhos de tese, 2 teses foram desenvolvidas, uma em São José dos Ausentes e outra no município próximo, ali a Lagoa Vermelha, onde mostra que sem a queima o animal não perde peso no inverno e a produtividade, que é em torno de 60 a no máximo 80 quilos, lá na região em torno de 60 quilos, né, por hectare ano, a produtividade ali na propriedade do professor Aino, a produtividade foi a 104 quilos por hectare ano. Então, só manejando, só usando a carga animal adequada e usando, eventualmente, tem uma série de estratégias que podem ser utilizadas e praticamente sem custo, ou com custo muito baixo, que é, por exemplo, usar sal proteinado. Usando sal proteinado na época do inverno, o anterior ao inverno, para que o animal custo alto, professora. Eu acho que nós temos que analisar 2 contextos aqui. O lado técnico, e o lado técnico é importante se discutir, porque nós sabemos que a melhor maneira de conservar um campo, principalmente os campos de cima da serra e campo nativo, não é queimando. Né? Evidente. Existem estudos, a senhora comprova isso, esse estudo também comprova que o campo melhorado, ele rende mais do que o campo. Agora nós temos que analisar, além desse contexto, o contexto social. E é aí que nós temos que entrar também e pautar a discussão, porque o contexto social dos campos de cima da serra, 6% apenas é passivo de roçada. Isso é uma coisa colocada aqui. E quem conhece os campos de cima da serra, eu quero falar um pouco, não apenas como alguém que acompanha o tema, mas como alguém que tem propriedade lá nos campos de cima da serra, que não utiliza queimada por proibição, mas que sabe da necessidade, principalmente que a comunidade, o debate frequente que é. Esses campos, nós temos essa dificuldade da não queima de campo, e se a senhora for em alguns campos que não são queimados há 3 ou 4 anos, tu tem muitas vezes dificuldade de encontrar um terneiro no meio da macega, porque a macega é desse tamanho. E essas plantas que brotam nas épocas consequentes na saída do inverno para a entrada do verão, elas ficam quase sem ter condição do animal poder pastar, porque é o capim que nós chamamos lá, e que tradicionalmente se chama, e o Alceu, que é da região, conhece, que é o capim furabucho, que é aquele capim duro que o gado não consegue comer, que o cavalo não consegue comer, que a ovelha nem se atreve a arriscar a comer. Ele é um capim que não tem nutriente nenhum para o animal. E o que se acontece? Se acontece do produtor perder o gado no inverno no meio dos banhados atolados, onde tem a floração um pouquinho mais verde, que ele tem que entrar no banhado que não consegue pastar no capim, ele não consegue utilizar de roçada, porque o trator não consegue com roçadeira, porque estraga nas pedras que lá tem. Na roçadeira manual é inviável o custo e até a quantia de mão de obra e a lotação de pastagem. Para que tu possa ter um aumento de lotação de pastagem, tu tem que ter um aporte maior de carga de gado. E nós temos que analisar o índice social e o contexto social. Antigamente nós tínhamos propriedade de 3, 4, 5 mil hectares. Com o aumento das famílias, vai se dividindo as terras, hoje as pessoas têm 100, 150, 200 hectares. E para que se possa tirar o sustento, principalmente na engorda de gado, ou na cria de gado, que é a tradição, tradicionalmente é o que se tem de renda do produtor, tu não consegue hoje em virtude da situação que o campo se encontra, acima de tudo da lei que não permite a sapeca de campo, e eu não encaro como queimado, eu encaro nesse caso como sapeca, porque tu não queima árvore, tu não queima mato, tu queima aquela espécie da vegetação rasteira que ali está. E nesse contexto todo, o que está acontecendo nos campos de cima da serra? E não é uma crítica, é uma adaptação. As pessoas estão vendendo a sua propriedade e estão plantando pinos e ilhote lá. E hoje, a cara
dos campos em cima da serra mudou. E eu digo aqui como uma pessoa que também, na propriedade, plantou uma parte de pinos e que tive a minha parte da plantação de pinos queimada por alguém que passou, colocou fogo em campo de vizinho, foi para o meu e queimou parte. E a queimada sem controle e a queimada sem tu ter uma legislação específica que possa padronizar para que as pessoas possam ter na sua propriedade com uma condição de geração de renda maior. O que nós podemos comparar? Podemos comparar estudos técnicos, podemos implementar tecnologia, estudos, concordo em gênero e número, e acho que isso deveria ser um programa de governo. Eu ia dizer, isso tem que ser programa de governo. Deveria ser um programa de governo. Como foi feito na Austrália e na Nova Zelândia. Como foi feito em Santa Catarina. Que os campos têm uma elevação maior do que a nossa, que é um clima mais frio do que o nosso e muito mais rigoroso. Porém, nós hoje não temos programa de governo que possa subsidiar o produtor, que ele possa melhorar o campo nativo e que possa ter uma espécie, não apenas da melhora, mas que possa ter mecanismos como tratores, como implementos agrícolas que possam melhorar o campo. Então eu não vejo hoje solução imediata. Por programa de governo. O que eu vejo hoje é que nós possamos ter um controle específico sobre a queima de campo, que possa ser regulado por lei e que se tenha, em vez da multa da Patran, acompanhamento da queima de campo, para que nós possamos ter os produtores rurais se adaptando a uma nova lei e a uma nova realidade tecnológica vindo do governo. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia. Foi rápido, né, professora? Tem muito mais a ser dito aqui no segundo momento do programa e em outros programas também. Queimada controlada de campos é o tema do Democracia. Importante, nas primeiras manifestações, o que se observou no primeiro bloco, que a ação do homem sobre a natureza provoca impacto ambiental. Isso é inegável. Mas é preciso também unir os estudos acadêmicos que colocam o Rio Grande do Sul e o país no nível de outros países. Mas é preciso também proteger aqueles que não têm condições de buscar a sua sobrevivência de outra forma, que usam métodos tradicionais porque ainda não conhecem outros métodos.